Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou retornando aqui com um novo tema, com um novo vídeo. É um tema bastante polêmico. Trata-se dos dinossauros, né? É um tema que gera muitos debates, gera muitos artigos científicos, né? Existe toda uma força. Eu poderia até usar a palavra conspiração científica, né? Se esse é o termo correto, né? Se a ciência, verdadeira ciência, genuína ciência, tem alguma coisa a ver com toda essa falácia que a gente ouve. Mas do que se trata? À luz das escrituras sagradas, à luz da Bíblia, existe alguma citação acerca dos dinossauros? Tem muito cristão que questiona bastante acerca deste tema, porque muitas vezes é oprimido por pessoas de cunho ateu ou de viés cético, né? Mas eu trago aqui a resposta, tá? Com evidência, algumas evidências científicas. Então, pessoal, dando continuidade, a Bíblia, ela fala assim sobre os dinossauros, tá? E daí ficam aquelas perguntas vagando no ar, né? Muitos questionam, os dinossauros teriam estado aqui antes do homem? Os dinossauros estiveram aqui depois da criação do homem? Ou os dinossauros estiveram aqui juntamente com o homem, criado junto com o homem? Interessante, não? Então eu vou lhes responder e vou trazer algumas passagens que vai trazer um pouco de luz acerca dessa temática, tá bom? Então, o que são os dinossauros? Os dinossauros, eles são répteis, certo? Acerca disso não há questionamento. Então, não existe, na verdade, uma guerra entre ciência e religião e Bíblia, né? Mas, para todo aquele que tenta ofuscar a grandeza do Criador, sim, vai haver um conflito nessa situação, né? Mas para toda pessoa de mente aberta, questionadora, não. Porque a ciência, ela comprova as escrituras de inúmeras formas diferentes. Então, sem mais delongas, eu afirmo, os dinossauros aparecem e constam sim na Bíblia. Daí vem a primeira questão que você deve estar aí fazendo. Eu nunca achei a palavra dinossauro na Bíblia. Em nenhuma tradução existe essa palavra dinossauro, exatamente. Mas aí existe um detalhe bem interessante. A palavra dinossauro, a primeira vez que ela é dita na nossa história atual, moderna, foi no ano de 1842, tá? Richard Orwell, um inglês chamado Richard Orwell, é que usa pela primeira vez em artigos científicos essa palavra dinossauro, que significa lagarto terrível. Então é por essa explicação que você não vai encontrar a palavra dinossauro na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem mais de 4.000 anos, né? Contando aí o Pentateuco, o livro de Jó, que é o livro mais antigo. Então do Pentateuco para cá, tranquilamente entre 3 a 5.000 anos, do início dos primeiros livros, através da revelação de Moisés, os livros de Jó, até os livros finais do Novo Testamento. Então é um livro que está aí girando em torno de 3 a 5.000 anos do seu início até a sua finalização. Então não é possível a gente encontrar essa palavra nesse período, porque essa palavra, ela não era utilizada nesse período. Mas daí você vai me questionar, mas então onde que aparece algo que referencia o dinossauro? Então agora eu venho para as escrituras e trago algumas passagens muito interessantes. Então prestem atenção. Primeira passagem, aqui ó, o livro da vida. Vamos para Gênesis. Então Gênesis, o livro da criação, o livro do início, né? Traz temas bastante polêmicos,
Gênesis explica muitos mistérios da humanidade e não explica totalmente outros, né? Faz parte do projeto de Deus. Então aqui no capítulo 1 de Gênesis, versículo 24, né? Ainda está tratando acerca da criação. Então Deus vem discorrendo acerca da sua criação. Deus cria os lumiares, cria os céus, cria a terra, cria os mares, né? Cria os peixes, as aves, cria o homem. Mas tem algo aqui interessante. E tem versões bíblicas diferentes que trazem de forma distinta essa terminologia, mas que só agrega. Então quando a gente vem aqui para Gênesis 1, acompanhe comigo. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 24. Diz assim, ó, na minha tradução aqui, ó, a tradução que eu tenho é de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Então, antes desse versículo, Deus cria os mamíferos, cria os animais de grande porte. Mas aqui há algo misterioso, aqui há um código que nós estamos decifrando. Em algumas outras traduções bíblicas, se eu não me engano na King James, aqui onde diz animais, aqui onde diz répteis e animais selváticos, diz bestas feras. Então eu vou ler dando essa tradução. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos ou bestas feras. Então, os répteis e as bestas feras estão dentro do mesmo grupo. Então, aqui é criado o dinossauro. E quando a gente parte para a arqueologia, para a antropologia, é possível encontrar evidências no mundo todo. Eu posso estar trazendo neste próprio vídeo ou em alguns outros evidências históricas e arqueológicas de pegadas de homens e dinossauros que foram fossilizadas em rochas. As pedras de Ica do Peru, região do Andes, tem registros em cristais de homens domesticando dinossauros. Recentemente foi encontrado na Argentina um fóssil de um tiranossauro, onde sem querer quebraram o fêmur dele, e dentro desse fêmur havia material vivo, havia plasma, havia colágeno, havia células vivas, havia sangue e tecido morto, mas em ótima condição. Daí a pergunta: seria verdadeiro essa data que essa ciência, né, nos ensina, nos empurra goela abaixo, de 65 milhões de anos que foram extintos? Não. Isso é falácia. Isso é falácia, até porque quando a ciência, essa ciência que eu estou falando, tá, utiliza de métodos como o carbono 14, ele não é seguro. Foram feitas já algumas medições utilizando o método do carbono 14 em alguns castelos da Europa, e castelos reconhecidos de 2, 3 mil anos de construção. O carbono 14 ele errou em mais de 2 mil anos, algo recente. Então não é possível acreditar nessa data louca, mirabolante, né? E se foi encontrado tecido vivo, isso explica que não faz muito tempo que ele foi morto. E eu sei que eu fugi um pouquinho aqui da palavra, mas eu já vou retornar trazendo outros exemplos aqui. Prestem atenção, de forma sutil, o homem sempre transmitiu a verdade. As pessoas que estão com a mente cauterizada e não questionam mais. Um dos maiores símbolos utilizados na China, qual que é? É o dragão.
Vocês acham que esse símbolo de dragão ele veio do nada, de uma imaginação? Não, não veio de imaginação. Dragões habitaram por muito tempo a China, até alguns séculos atrás. É possível na Deep Web encontrar algumas fotos de alguns dragões que são dinossauros, tá? Uma espécie de dinossauro, domesticados por chineses. Tinha tanto lá, especula-se que possa ainda existir, tá? Haviam tantos dinossauros lá que os chineses domesticavam alguns. Existe uma outra situação interessante, que é do famoso São Jorge, que é considerado um santo no catolicismo. Ele nasceu no ano de 275, na cidade de Capadócia, que é localizada na Turquia. E aí ele atribui-se a lenda de ter matado um dragão. Mas eu te falo, a verdadeira história não é uma lenda, não é um mito, é uma realidade. É a narrativa de fatos que aconteceram. Então esse São Jorge, no ano de 303, ele estava morando na região do norte da África, onde encontra-se a Líbia hoje. E ele matou um dragão que assombrava um vilarejo que comia muitas pessoas. Inclusive a população da região na época do vilarejo deixavam em certo monte bezerros, cabras, para que a ira dele, a fúria dele se aplacasse contra os homens e comessem esses animais. Mas quando faltavam os animais, ele comia pessoas. E esse São Jorge, ele matou esse dragão, ele enfrentou ele e conseguiu matar esse dragão. Só que ele matou muitos outros antes. É por isso que ele se tornou famoso. Mas, como é algo que não interessa à ciência, né? Essa ciência universitária, né? Por quê? Por que será, né? Porque mexe no ego de grandes escritores, né? Enfim. Então existem, sim, muitas evidências. Existem muitos fatos, tá? E eu vou trazer agora mais 2 passagens, tá bom? Para confirmar que a Bíblia trata do tema dinossauro, ela traz aqui acerca deles. Então, primeiro ponto. A criação das bestas feras no 6º dia são os dinossauros. As bestas feras ou os animais selváticos e os répteis fazem parte do mesmo grupo. Gênesis 1, 24. Mas nós temos mais 2 versículos, pelo menos, que eu me recordo, através dos meus estudos, que eu vou estar aqui agora dando uma ênfase. Agora nós vamos para o misterioso livro de Jó. Para quem não sabe, é o primeiro, na verdade é o livro mais antigo da Bíblia, tá? Só que por motivos estratégicos ele não é o primeiro, e sim Gênesis. Prestem atenção, livro de Jó, capítulo 40, tá bom? Versículo 15. Só que tomem cuidado, essas Bíblias modernas, por isso eu não gosto dessas Bíblias modernas, essas versões internacionais, porque existe dedo de pessoas mal intencionadas deturpando textos que são cruciais para o entendimento de muitas coisas. Inclusive, tem uma versão que aqui no livro de Jó, capítulo 40, versículo 15, fala hipopótamo. Mas quando você vai nas versões das Bíblias tradicionais antigas, não é esse nome que está lá não. Da mesma forma, Leviatã, que eu vou tratar daqui a pouco, nessas Bíblias modernas, traz como crocodilo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma deturpação, isso daí é um crime, tá? Então tome cuidado com a versão dessas Bíblias modernas, fuja dessas porcarias, tá bom? Para o seu crescimento intelectual. Então, do que fala Jó 40, 15? Deus falando com Jó. Deus diz assim, ó, a Jó: contempla agora o Behemoth. Behemoth. Guarda esse nome. Contempla agora o Behemoth, que eu criei contigo. Criei contigo.
Deus criou contigo, com quem? Com o homem, que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos, versículo 16. E o seu poder nos músculos do seu ventre, versículo 17. Endurece a sua cauda como cedro. Cedro é uma árvore fortíssima da região do Líbano. Cedro é uma árvore. Esse animal, diz a palavra aqui, que endurece a sua cauda como o cedro. O hipopótamo poderia fazer isso? Vocês veem que não existe essa possibilidade, né? Nós conhecemos hipopótamo, tá? Então, preste atenção nas características incutidas nesse animal. 18, versículo 18. Os seus ossos são como tubos de bronze. Tubos de bronze, diz a palavra. São como? É um sinônimo, uma inferência. O que é um tubo de bronze? É um metal extremamente forte. Deus continua. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Então aqui nós temos o primeiro relato. Nós temos aqui características de um dinossauro, que tem o nome de Behemoth, que provavelmente habitou essa região ali do Mediterrâneo, tá? Mediterrâneo, região da antiga Babilônia, toda essa região do Oriente, né? Pela interpretação, tá bom? Agora nós vamos pular para o 41. Então Deus, ele cria as bestas feras, Gênesis 1, 24. Agora, num diálogo com Jó, Deus traz características de um ser que tem cauda como cedro e que tem ossos como bronze. Interessante, né? O nome dele é Behemoth. Agora nós vamos para o capítulo 41 do livro de Jó, versículo 1, tá bom? Esse capítulo 41, ele na verdade deve ser lido por inteiro. Então é uma descrição bastante minuciosa de Leviatã. Mas eu vou pegar alguns trechos, porque senão vai ficar muito extenso esse tema, tá bom? Então aqui no versículo 1 do capítulo 41 do livro de Jó, fala assim, ó: Podes tu com o anzol apanhar o Leviatã? Então, como eu falei, tome cuidado, tem algumas versões que vai trazer aqui crocodilo. Senhor. Podes tu com o anzol apanhar o Leviatã ou lhe travar a língua com uma corda? Pode meter no nariz uma vara de junco? Ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te faria muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-á por servo para sempre? Agora eu pulo para o versículo 10. Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Não há ninguém com ousadia de despertar o Leviatã, que habita o fundo dos mares. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Né? Daí agora eu pulo para o 13. Quem lhe abriria as vestes do seu dorso? Ou lhe penetrará a couraça dobrada? Começa a pegar os detalhes. Quem abriria as portas do seu rosto? Quando a gente pega essas passagens, as portas, as camadas, a gente vê que existe uma camada, são camadas. A couraça dos dinossauros era dessa forma. Pois em roda dos seus dentes está o terror. Versículo 14. Agora eu vou para o versículo 18, que diz assim, ó: Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz. Resplandecer luz. Presta atenção nos detalhes. E os seus olhos são como as pestanas da alva. Olha agora a revelação. Versículo 19, capítulo 41. Da sua boca saem tochas. Tochas.
Faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. Eu estou continuando, 21. O seu hálito faz incender os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. E agora eu vou para o 31. As profundezas ele faz ferver como uma panela. Torna o mar como caldeira de unguento. Após si deixa um sulco luminoso. O abismo parece ter-se encandecido. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo o que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Então, pessoal, agora eu pego esses detalhes dessa descrição bíblica. Então nós vimos ali o Behemoth, que tinha a cauda como um cedro, que é uma árvore fortíssima, e tinha os ossos como tubos de bronze. Isso não é um animal comum, de forma alguma. E esse outro animal descrito no capítulo 41, ele tem chama, ele sopra fogo com a sua boca, como tochas. Quem é que nós conhecemos que faz isso? São os dragões. A cultura chinesa, oriental, sempre trouxe aqueles desenhos lá, o Dragon Ball, né? Quem gosta desses desenhos, né? Desenhos mais antigos também, mas enfim, nós temos na nossa cultura humana enraizada que a tipologia do animal chamado dragão é uma espécie de um dinossauro serpente voador que gospe fogo. Interessante que a Bíblia, o livro de Jó, um livro de mais de 3.000 anos, retrata de forma minuciosa esse ser. Olha aqui, ó, 41:19, da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela, das suas narinas procede fumaça, o seu hálito faz incender os carvões e da sua boca sai chama. Você tem alguma dúvida de quem Deus está falando aqui? Está falando, está descrevendo, é a descrição de um dinossauro que nós temos por nome dragão, que virou um mito, uma mitologia. Que mitologia nada? Bando de ignorante que fica falando essas coisas. Então, para encerrar esse assunto, tá? Eu estou sendo bastante resumido, para não ficar muito extenso, tá bom? Então aqui eu trouxe 3 passagens, Gênesis 1:24, Jó 40:15 em diante e Jó 41:1 até o 35. Então preste atenção, a Bíblia, ela revela muitos mistérios, inclusive este. Cabe ao cristão estudar com excelência esse livro, tá bom? Então, para todo aquele que tinha alguma dúvida, principalmente você que professa crer em Cristo, você precisa entender essas coisas, para quando alguém falar alguma bobeira, você falar, não, vem aqui, meu amigo, tá aqui na escritura, Deus criou os dinossauros junto com os répteis, tá aqui em Gênesis, e aqui tem a descrição de 2 dinossauros na Bíblia, porque não existe nenhum animal conhecido na nossa era que tenha essas características, tá bom? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Deus te abençoe.